Sejam muito bem-vindos! Esse é o podcast sobre filhos. Eu sou o Thiago Martins, @paijovem. E eu sou Letícia Franco, @psicoleticiafranco. Vamos nos apresentar para o pessoal? Será que eles sabem quem somos? Vamos lá. Eu sou o Thiago, sou designer, mas faz 7 anos que sou pai do Arthur e da Gabi. E com a paternidade eu criei um Instagram, que é o @paijovem, e lá eu tento trazer humor e leveza para a paternidade. E além de pai do Arthur e da Gabi, sou casado com a dona Letícia. Isso aí. E eu sou Letícia Franco, sou psicóloga, psicoterapeuta de crianças, adolescentes, famílias. E sou especialista em infância e família, professora, sou mestre em psicologia pela URGS também. E estamos aqui hoje para começar, o nosso podcast. Vamos dar um norte para eles. A gente aqui vai tentar trazer assuntos da forma mais leve possível sobre parentalidade, sobre família e sobre o desenvolvimento infantil. A gente vai tentar trazer a sabedoria crua das ruas, não. A minha experiência como pai e o embasamento da Letícia com muito estudo por trás disso tudo. Sim, como profissional e claro que também vai ser como mãe, né? Claro, tudo se mistura. Esse é o primeiro episódio e esse episódio a gente vai falar sobre tornar-se mãe e tornar-se pai. Tu lembra, Thiago, como é que foi quando tu te sentiu pai? Quando tu sentiu que tu te tornou pai? Sinceramente, eu só senti isso... Não tenho uma data, sinceramente, assim. Foi um processo que foi indo. Nem no parto eu me sentia um pai. Ali começou uma responsabilidade. Eu acho que quando chega em casa e a bronca pega, é que a gente vê que minha vida mudou mesmo, assim. O processo da gravidez e a gestação e tudo mais, ela foi trazendo alguma coisa de... Que algo estava mudando, mas não nada tão marcante, assim, significativo de virada de chave, assim, entende? E tu, como mãe? As mulheres, elas ficam com a coisa da gravidez e parece que tem que ser, já se sentir mãe, apesar da gente já se chamar mãe, assim, né? Sim. Como mãe, ou a mãe, a mãezinha, né? As lojas, os médicos às vezes falam. Mas de fato, é muito diferente estar grávida e, de fato, ter o bebê no colo, né? Sim. Ou então estar esperando um filho e, de fato, ter o filho ali nos braços. Então, eu também acho que fui me sentindo mãe à medida que as coisas foram acontecendo. Mas eu sei, né, do quanto tinha um desejo de ser mãe e que isso fazia eu ficar mais próxima, assim, dessa sensação, ou até de desejar essa sensação de ser mãe. Sim, né? Sim. Isso eu lembro um pouco, assim, que eu acho que, como a gente comentou outro dia até, quando a gente sabe que vai ser pai, vai ser mãe, eu acho que, pelo menos para mim, foi uma conquista, sabe? Uma realização de algo que a gente buscava. Não necessariamente, meu Deus, me tornei pai, mas, sei lá, venci uma etapa, consegui algo que eu queria, entende? Uhum. Isso... É legal ouvir um homem também falar sobre ser uma conquista, assim, né? Tem uma coisa muito do sonho da mulher, de que tem um instinto materno na mulher, né? Mas de fato, tem uma questão que até tu usou esse termo para falar sobre o podcast, né? Parentalidade. Então, a gente vai falar sobre parentalidade, que é um processo, né? Esse termo, ele começou a ser usado não faz tanto tempo assim, foi pela psicanálise francesa lá na década de 60, e aí, claro, foi chegando mais, né? E aí tinha essa coisa, o termo, ele foi
também buscado para que representasse um pouco esse processo. Porque tornar-se pai, tornar-se mãe, que tem, então, relação com a parentalidade, que é este processo, ele, na verdade, não é num clique ou de uma hora para outra, ou só porque se descobriu grávido. Né? Ele vai falar de toda uma história por trás, uma transgeracionalidade, como tu foi filho, que pais que tu teve, que pais que tu queria ter tido. Sim. E também como que tu foi brincando na infância de ser pai, né? De cuidar. Então, as meninas, elas têm bastante isso, né? Elas têm, culturalmente, cuidam, gostam de cuidar, brincam de cuidar, né? Mas se a gente for olhar bem, os meninos também fazem isso e também gostam dessa brincadeira. Então, isso tudo está dentro do processo de tornar-se pai e tornar-se mãe. É o processo da parentalidade. Então, eu me lembro disso também, né? Sinceramente, eu não tenho tão claro isso na minha infância, assim. Óbvio que, sei lá, tem um exemplo do meu pai, de como... E da minha própria mãe, de como que eles me criaram e tudo mais. E aquilo que a gente conversou até outro dia, de que pai e mãe é exemplo 100% do tempo, seja pro bem, seja pro mal. E tudo que eles vão fazendo, e a gente vai vendo como criança, reflete em como a gente vai se tornar pai ou mãe, né? Com certeza, sim. Uhum. E a gente muda quando a gente se torna pai ou mãe em algum lugar. Tem assim, na teoria, né, psicanalítica e psicológica geral do desenvolvimento da família e da pessoa, aparece, assim, de que é uma mudança que vai ser muito importante. Ela não tem como tu ser igual depois que tu te torna mãe ou pai. Com certeza. Né? Então, essa tem sim um peso muito grande na identidade, né? Porque daí, olha como tu te apresentou para o pessoal, né? Tu disse, eu sou pai do Arthur e da Gabi, e isso também fez eu criar um perfil profissional, outro também, que era o pai jovem. Então, tem aí um peso muito grande na tua história, né? Sim, uma na minha identificação história. com isso, com uma certeza. Identificação, uma identidade que também muda. Daí tu era filho, aí tu passa a ser pai, então tu ganha um novo nome, né? Sim, uma nova função, uma nova função. Crachá no peito, assim. Uhum. Porque é difícil até lembrar de como não é ser pai, sabe? É verdade. Não, é bizarro, assim. As tu pessoas consegue... falam muito isso mesmo. Eu até acho que talvez até não sinta tanto isso, mas é uma coisa muito pessoal, né? Tem a ver com... Não, óbvio que, tipo, tenho lembranças de como é a vida sem filhos, mas é estranho pensar. É muito estranho, muito estranho. É uma mudança absurda na vida, assim. E isso realmente o que a gente falou da chavinha que liga e desliga. Sim. Depois que tu liga essa chave, não tem como desligar, né? Não, isso tu tem razão, com certeza. Eu acho que tem uma coisa muito, como eu disse antes, que se refere lá à infância, né? Se refere a coisas transgeracionais. Então, quanto mais consciente tu é da tua identidade, na verdade, né? Do teu eu, aí mais tu vai ter contato com o que te tornou o que tu é hoje. Sim. Então, tu vai entender mais o processo, acho. Vai entender mais o processo, sim. É louco. É sim. Mas é legal o que tu falou também da conquista. Era porque a gente teve as gravidezes desejadas, né? E planejadas. Sim. Então, também a gente ficou feliz de alcançar algo que a gente queria como casal alcançar, né? Mas primeiro, antes do casal, tem que vir o teu desejo e o meu desejo. E esse desejo dela, meu Deus do céu. Era... Pois isso fala de mim. Então, isso eu sempre quis ser mãe. Aí a gente tinha que se juntar e fazer acontecer, né? E enquanto ele não queria... não rolava também.
Sim, eu falei, deixa eu me formar, deixa eu me formar. É. Inclusive, pai jovem, @pai jovem, é porque na época que a gente decidiu ter filho, ninguém na nossa volta da mesma faixa etária, assim, ok, sei lá, se a gente, na nossa bolha, digamos assim, mas a gente decidiu ter filho com 25 anos. Não foi, tipo, não foi acidente, não foi nada. A gente, vamos sentar. E aí fomos, com 25 anos. E por isso eu criei o Pai Jovem, porque eu não via ninguém perto de nós com qualquer ideia ainda disso, assim, sabe? Mas na nossa bolha nem casamento ainda era também, com 24 anos, como a gente casou, né? 24? Eu, 24. Foi? 22, 23. Eu tinha 22 no nosso casamento. É. Que loucura. Mas é isso, são... E não tinha como não, né? E eu quê? acho... Não, o casar naquela época, o ter filho quando a gente teve... Não, fazia parte da nossa história e da nossa Exatamente. construção, né? Bem do Sim. que tu tava E falando, que foi assim. super também questionado pelos nossos amigos, né? Nossa senhora. Vocês têm certeza? Depois vamos falar um pouco mais sobre isso, das Do casal. certezas. Isso também. Também. Aqui vai ter esse espaço, com certeza. Mas tem uma questão que aparece... eu não falei antes, mas eu sou psicóloga clínica, então há mais de 12 anos. E aí, nesse processo, e inclusive no meu mestrado também, trabalhei com o tema da maternidade e dos modelos parentais. Então, uma das coisas que eu escuto até hoje de jovens, né, jovens que ainda estão pensando sobre se vão ter ou não, questionando um pouco também essa pressão social que acontece, Sim. né? É um pouco do querer pensar sobre o futuro, mas daqui a pouco ter medo de cair numa coisa muito idealizada. E aí ter muitas expectativas sobre a maternidade ou sobre a paternidade e ter um pouco de receio, assim, né? Ou de muitas expectativas positivas, ou então de uma fantasia de algo muito, muito, muito complicado. Sim, também. Que não condiz com a sua realidade, com a sua, né, vivência prévia, né? E isso é uma coisa bem... que faz a pessoa ter que pensar, né? E olha aí, chegou a pizza. Vamos dar pausa e já vem. Voltamos. O que a gente tava falando, meu Deus? Eu tava aqui pensando uma coisa para te perguntar. Se tu tinha alguma expectativa, alguma ideia, assim, quando o Arthur nascer, vai ser assim. Eu imagino que seja assim. Tinha uma fantasia de como seria pai? Sinceramente, agora eu não sei te dizer. Acho que tinha alguma coisa, mas eu sou um pouco deixa a vida me levar, então eu não sei. Mas eu me lembro de uma coisa que tu tinha, que tu falava, que tu tinha medo de não conseguir brincar. É verdade. Isso eu tinha muito medo, porque eu não consigo... Hoje eu melhorei um pouco, mas eu não conseguia de jeito maneira brincar com outras crianças. Brincar assim, tem uma criança ali, tu, oi, não, de jeito nenhum. E eu tinha um pouquinho de medo de quando a gente tivesse filho, quando o Arthur nascesse, eu não conseguiria brincar com ele. Mas do dia 1, eu já sou um completo idiota brincando com ele, eu me entrego extremamente. E é verdade. Tanto com ele quanto com a Gabi. E ele bebezinho, o Arthur bebezinho, Sim. E o Thiago já fazia vozes e teatrinhos. Demais, muito. Então foi uma fantasia que tu tinha, uma de uma que eu coisa não... que tu Sim, quebrou. da expectativa ruim, que nem tu falou. Pode ser. Pode ser, olhando assim, sim. E tu? As minhas expectativas acabam se misturando um pouco com a parte de estudo, né? Porque, como eu estava falando, eu estudei modelo de mãe, modelo bom de mãe, modelo que pessoas não querem seguir de mãe. Então, acabava também formando um pouco uma coisa teórica, né? Sobre que mãe que eu seria.
Então, isso também estava dentro das minhas expectativas e das minhas fantasias, assim. Sim. O mesmo de colocar em prática o que eu aprendi, né? Ou o que eu falava para outras mulheres, outras famílias. Mas eu tinha assim, uma fantasia que eu acho que segue até hoje, assim, né? Que é de estar conectada com o filho, sabe? De conseguir perceber, né? E sentir as coisas que a criança está precisando. Então, isso era uma expectativa minha que eu coloquei, né? Acho que também falo de uma cobrança, um pouco, né? Até mesmo pela questão de saber da teoria por trás, né? Sim. Talvez. Mas a questão toda que a gente percebe, assim, e que também a gente coloca na clínica e teoricamente também nas pesquisas, né? Quando a gente escreve sobre, é de uma construção, né? Então, uma construção que vem a partir das expectativas e das fantasias de cada um sobre que pai e que mãe que deseja ser. Sim. E depois com a realidade, né? Quando o bebê nasce e ele nasce, não é o bebê que a gente espera que nasce. Nunca. É um bebê com seu temperamento, com as suas coisinhas próprias, né? Então, além disso, nenhum bebê é igual ao outro, nem na mesma família, né? Então, essa construção da realidade, junto com as expectativas e as fantasias, elas vão fazendo a gente se tornar pai e mãe daquele bebezinho, sabe? Isso é muito interessante. Eu acho muito bonito isso, sim, na verdade, porque dá uma possibilidades mil, né? Sim. Então, junta um pouquinho do que eu aprendi, junta um pouquinho do que eu fantasiei, imaginei, e junta um pouquinho do que eu sou, do que eu era. E do que vai ser aprendendo cada dia, né? A cada dia, né? É muito na prática, então, realmente isso, né? Tá. Então, aproveitando, temos 2 perguntas aqui. A primeira é muito isso. Vamos lá. A pressão tá batendo, mas não sei se estou pronta para ser mãe. Tem como se preparar para isso? Olha só, né? De novo, uma mulher aí colocando, né? Não sei se estou pronta para ser mãe. É uma pressão muito grande, né? A pressão tá batendo, a pressão social. Casou, depois disso tem que ser... Tem que encomendar já, né? As tia começa já, a sogra, mãe. Exatamente. Então isso não é nada bom de sentir, né? Não. Essa pressão. E ainda por cima, sem saber se está pronto ou não, se questionando. Eu acho, né, que se questionar pode ser um ótimo começo, na verdade. Por exemplo, quando a gente se questiona, a gente se permite rever algumas coisas. Então eu diria que por onde a gente deve começar, talvez seja de fato se questionando. Se questionando de se eu estou assim, está condizente com o meu desejo, né? A gente falou de que o nosso desejo era ser mãe e ser pai. E jovens, era o nosso desejo. E a gente realizou, enfim. Então, quando a gente questiona isso, quando a gente conversa, né, sobre, a gente fica mais conectado com o que a gente realmente quer e não cai tanto na pressão social. Mas tem uma coisa bem importante, que é o fato do autoconhecimento. Quem consegue se questionar é quem consegue também avançar um pouquinho mais dentro de si, né? Então, nesse ponto, eu tenho certeza que me ajudou muito o meu processo de tratamento pessoal. Então sim, uma psicoterapia ajudaria muito, muito, muito essa mulher a poder perceber o que realmente ela deseja, né? E aí sim, tomar melhores escolhas, mas pronta, zerada, né? Ninguém nunca vai estar. Eu ia dizer, tu fala ou eu falo? E inclusive o que tu falou de se questionar se está pronto ou não já é um grande começo, eu acho que é bem por aí. Se tu acha que tu tá pronto para ser pai, se tu acha que tu tá pronta para ser mãe, talvez tivesse que se questionar mais. Tu com certeza não tá.
E segunda pergunta... Mas só uma questãozinha claro. antes. Quem tá nesse processo, uma dica, que é o que a gente faz também dentro da psicoterapia, né, é poder reconectar um pouquinho com a sua infância. Né? Por quê? Porque daí a gente vai se reconectar com a mãe que a gente teve, com o pai que a gente teve, e aí sim eu vou poder estar mais por dentro, né, do que está dentro de mim, de expectativas, de desejos. Então, se reconectar com a infância é um ótimo começo. E se faz isso, inclusive, fora da psicoterapia, se faz isso perguntando para o pai e para a mãe, para o nosso pai e mãe, se estão aqui, como é que foi, né? Tu lembra como é que era quando eu era bebê? Eu era um bebê de que... Como? Eu era muito chorona, eu era calminha, como é que eu era? Né? E como é que era pra ti? Tu lembra como é que foi? Me conta de novo sobre o meu nascimento. Né? Tem pessoas que não sabem sobre o seu nascimento e que vão saber isso só quando fazem psicoterapia. Então, ir atrás da sua própria história é um ótimo, ótimo começo. Lá com a mãe, lá com o pai, lá com a avó, por aí vai. Diz muito sobre como tu vai ser pai e vai ser mãe. Os exemplos que tu teve, né? As referências que tu teve, né? Também tem uma relação... como tu cresceu. Isso, né? Tem uma relação com como tu foi filho. Sim. Que filho que tu foi para esses pais que eram também recém-pais, né? Mesmo que tu não seja o primeiro filho, eram recém-pais teus. Tinha uma segunda pergunta? Tem. Mas eu lembrei de outra coisa que a gente comenta que, tipo, daquilo de... Esse episódio é sobre tornar-se pai e tornar-se mãe. E eu falei que é difícil lembrar como é que era antes e tal. E eu vejo como eu não imaginava meus pais não sendo pais também. Não sei se tu teve isso ou não, mas eu na minha cabeça, eles só eram meus pais. Então, só depois que eu me tornei pai que eu fui entender que eles tiveram uma vida antes, que nem eu. Eles foram pra festa, eles jogaram bola, eles fizeram não sei o que, eles namoraram. Um dia eles não tiveram filhos. Um dia eles não foram pais. E só consegui entender e acho que me aproximar mais assim de entendimento dos meus pais depois que eu fui pai também, né? Que legal, porque isso muitos pais falam pros seus filhos, né? Tu só vai me entender quando tu for pai, né? E passa por aí, por isso que tu falou. Total bem legal. Verdade. Segunda pergunta aqui. Já estamos grávidos, mas a sensação é de que não estamos tão diferentes. É normal? O que posso fazer para me conectar? Interessante a palavra conectar, né? A sensação, então, desse casal, dessa pessoa, é de que não tá tão conectado. Né? Mas, de fato, acho que tu também vai lembrar, mas eu vou falar como mulher que teve bebês, né, no ventre, que é muito diferente ter um bebê fora da barriga e ter um bebê dentro da barriga. Né? Então, sim, a gente não se sente... A gente falou um pouquinho sobre isso no começo, né, do episódio. A gente não se sente ainda tão pai, tão mãe, porque não tá com o bebê no colo. E, ao mesmo tempo, fica se cobrando, porque daí tem uma cobrança aí também, né? Total. Eu senti muito isso. É uma cobrança de que tem que se sentir, sim, mãe já, responsável, diferente, né? Porque é mãe já. Só que não é, que é, né? Sem falar dos medos que se tem quando ainda tá grávida, de que será que vai nascer? Como é que vai nascer? Eu passei por uma gestação de risco. Então, tinha sempre o medo também de vai nascer, não vai nascer prematuro, o quão prematuro, o que isso vai implicar, né? Então, tudo isso também vai fazer parte de como é que vai estar isso pra ti, né? Mas como é que faz a pergunta no final? Como se conectar, né? Isso, o que posso fazer para me conectar? E se era normal, ela também perguntou. Isso, é normal. Então, acho que a gente tá aqui falando que é normal, Sim. Né? Não se sentir completamente já mãe, pai, quando tá grávido, né? Mas e como se conectar? Então, uma palavra muito bem escolhida, porque é por aí,
né? Então, tem que buscar a conexão. Claro que tem como a gente se aperfeiçoar e estudar um pouco mais. Eu não tenho dúvidas de que fica bem bom para mim como profissional, especialista nessa área, que trabalha com isso até antes de ser mãe. Claro que fica bom para mim, né, ter esse conhecimento, saber que a ansiedade que eu tô é uma ansiedade já esperada, mas mesmo assim é uma ansiedade. Então, quando uma dica que eu sempre dou, eu sempre oriento isso para as mulheres, é de elas pararem um pouquinho antes. Muitas querem trabalhar até o final da gestação, né? E que é algo super valoroso, né? Mas quando a gente está planejando o parto, quando a gente quer, sabe o que a gente quer, né? Ou está em busca do que a gente quer para o parto, para a amamentação, vale muito a pena parar um pouquinho antes. Então, ali o último mês, talvez as últimas 6 semanas, né? Quem puder adiantar ali a licença maternidade, que às vezes tem medo de adiantar, porque Sim. depois não vai sabe o que vem perder depois, né? lá na amamentação, né? De livre demanda. Mas as pesquisas mostram, e as experiências, né, também aqui pessoais, minhas, profissionais, mostram que quando a gente se conecta bem com o nosso corpo, porque daí não é só com o bebê, sabe? Não é só com o bebê, é com o nosso corpo também. A gente consegue ter um parto melhor, né? Uma conexão melhor com o nosso corpo e com o bebê que daí nasce. E aí sim vai ter um melhor início de adaptação em casa, na amamentação, com as mudanças, né, da família como um todo, por causa de uma parada antes. Então, a minha dica, né, é essa, assim, a minha orientação, inclusive, é de que se reveja essa gana, essa pressa de se manter ativo até o finalzinho, né? Na verdade, tu vai estar muito ativo, vai estar se conectando inteiramente com o bebê e com o corpo. Boas dicas. Eu recebi essas dicas também, essas orientações. Um pouquinho diferente no meu caso, não botei em prática dessa forma, porque eu já estava de repouso, né, nas gestações. Mas eu me lembro, sim, dessas orientações e depois de discutir elas também em termos mais, né, assim, íntimos, pessoais, em psicoterapia, de poder pensar, tá, tô entendendo que tá perto, e agora? O que eu tenho que... O que eu posso fazer? O que eu posso fazer, né? Tá, vou parar um pouquinho de olhar a série que eu tô olhando, o jogo que eu tô jogando, né, o crochê que eu tô fazendo, e vou dar uma focada aqui, sentir meu corpo. Sim. A gente não faz isso o tempo todo, né? Sim, mas sim. é uma intenção muito, muito válida. E essas 2 perguntas nos mandaram. E tu também pode mandar tua pergunta, pode mandar tua experiência, assuntos que tu quer que a gente comente aqui. Pode mandar tanto no @paisjovem, como no @psicoleticiafranco, ou no e-mail podcastsobrefilhos@gmail.com. Se tu não quiser que a gente fale teu nome, como foi esses 2 casos aqui, a gente não fala, é só colocar ali. E estamos ansiosos pela participação de vocês. Esse foi o primeiro episódio do podcast sobre filhos. Gostou? Gostei. Eu também. E até a próxima. Até a próxima.